Please take your seats in the Podem sweet se presence of the Lord. assentar e vamos meditar na palavra. I really want to thank God for this Eu moment. realmente quero agradecer a Deus por este momento. This is not our first time in Brazil. Não é a nossa primeira vez no Brasil. Sheila and I have been to Brazil A Sheila e before, eu já estivemos aqui no Brasil antes, but we feel a deep excitement deep in our mas hearts sentimos uma empolgação profunda em nossos corações, because of what the Lord has been speaking to our hearts. porque o Senhor tem falado algo em nossos corações. I want to thank you, Ana Paula, Queremos agradecer a Ana Paula, and your dad, seu pai and all the team that e has been toda a working equipe together. que tem trabalhado junta. By the way, the truth is we first met in 2005 Na in verdade, Indonesia. oh, that's right. Na verdade, nós nos conhecemos pela primeira vez em 2005 na Indonésia. Sheila and I were there in the same. A Sheila e eu estávamos lá na mesma conferência, Ana Paula was e there a Ana with the Paula team. estava lá com a sua equipe. We talked E together. nós but conversamos, I mas... don't think you remember that. Ai, forgive me. Não acho que você lembra de nós. But then we met again in Mas Israel. então nos encontramos novamente em Israel. And the Lord just joined E o our hearts Senhor together. realmente uniu os nossos corações. And we give the E glory nós and honor damos to a glória e God. a honra a Deus. Amen. Amém? Let me first give you a little bit of background, Deixa eu dar a vocês um pouco do meu background, because I believe many of you may not have never met us. porque eu acredito que a maioria de vocês talvez nunca nos encontrou. We come from Uganda, Nós viemos da Uganda, which is in East Africa. que está na África Ocidental. We come from a nation that has known a lot of ups and downs. Nós viemos de uma nação que é conhecida por muitos altos e baixos. I believe our nation has been at the center of the struggle between light and darkness for many decades. Eu acredito que a nossa nação tem estado na luta, no conflito entre as trevas e a luz por muitas décadas. From the very first time when the gospel came to our nation, Desde a primeira vez em que o Evangelho chegou à nossa nação, there was a readiness and an openness to the gospel more than all the nations around us. mais do que em todas as nações ao nosso redor, havia uma abertura no coração para o Evangelho. And so many young people turned to the E Lord. muitos jovens se converteram ao Senhor. It began to change the culture, Isso começou a mudar a cultura, the family life, o estilo de vida familiar and many of the e practices of the muitas people. das práticas e costumes do povo. It was so unsettling that in less than 10 years, Foi tão sacudidor, assim, tão abalador para a nossa nação The que king- em menos de 10 anos the king felt threatened by the move of this new religion that o had come. rei se sentiu ameaçado por essa nova religião que começou a se levantar. And so he decided to take all the missionaries and exile them away from Então the ele land. decidiu tomar todos os missionários e exilá-los da nossa terra. But the new converts Mas os even novos won convertidos more people to the Lord than the missionaries. ganharam mais pessoas para Jesus do que os próprios missionários. And by the time, praise to the Lord, Louvor ao Senhor, glória a Deus. by the time the missionaries were allowed to come back, the church was more than 4 times bigger than what it was before. Quando os missionários receberam autorização para retornar, a igreja já estava 4 vezes maior do que quando eles a deixaram. And the king decided to bring persecution upon the church, E então o rei decidiu trazer perseguição contra a igreja, threatening believers that if you don't renounce Jesus, you're going to die. ameaçando os cristãos que se eles não renunciassem a Jesus, eles morreriam. And many young people refused to renounce Jesus. E muitos jovens se negaram a deixar Jesus. So they were killed. E por isso foram mortos. They were killed by burning in a furnace. Foram mortos, queimados em uma fornalha. And they are today known as the Uganda Martyrs. E eles são conhecidos hoje como os mártires da Uganda. All that happened within a space of just 10 years from the gospel coming in the land. Tudo isso aconteceu em aproximadamente 10 anos desde o primeiro missionário que levou o evangelho ao In Uganda. the next 10 years, the first revival broke out in the land, Mas nos próximos 10 anos seguintes, um avivamento rompeu na terra, which spread out and brought a lot of miracles and a lot of people coming to the Lord across the que nation. se espalhou e trouxe muitos milagres e muitas pessoas se convertendo em toda a nação. Then came the First World War. Então chegou a Primeira Guerra Mundial. And after the First World War, some of the soldiers that were taken from Uganda to go fight with the British, E depois da Primeira
Primeira Guerra Mundial, alguns dos soldados que foram levados da Uganda para lutar com os britânicos na guerra, they were not believers. eles não eram crentes. They were not serious believers. Eles não eram cristãos sérios, One of them verdadeiros. was a son of a chief. Um deles era filho de um xerife. He was at death point Death Point. in the war, almost being killed. Ele quase morreu. Ele estava num local na guerra onde ele quase morreu. And he cried out to God and said, if you save my life, I'll give you everything to serve you. E ele clamou a Deus dizendo: se tu salvares a minha vida, eu me darei inteiramente para te servir. And the Lord saved his life. E o Senhor salvou a vida dele. And this happened twice. E isso aconteceu 2 vezes. So when he came back, Então quando ele voltou, he wanted to fulfill his promise ele to queria God. cumprir a promessa que fez a Deus. But he found that the church said one thing and did another thing. Mas ele encontrou uma igreja que dizia uma coisa e vivia outra coisa. The Bible said one thing, but the leaders practiced another thing. A Bíblia dizia uma coisa, mas os líderes praticavam diferente. He himself found that what he wanted to do was not what he was doing, and what he hated to do is what he was doing. Ele descobriu que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria fazer era o que ele fazia. And he began to seek the Lord E ele começou a buscar o Senhor. and ask pastors, E a pedir aos pastores, Reverends, reverendos, bishops, bispos. said, what I see in the book Ele says começou a something dizer: else. o que está escrito aqui nesse livro My é life is- diferente. My life is doing something else. A minha vida não está de acordo com isso. I promised the Lord to obey him with all E my eu life, prometi que eu vou obedecer ao Senhor com todo o meu coração. to make him known to the E nations. farei o conhecido para as nações. But I'm not fulfilling what the word says. Mas não estou cumprindo o que a palavra diz. Help me. Me ajudem. And many church leaders he talked to E could not help muitos him. líderes da igreja com quem ele falou não conseguiram ajudá-lo. But he was so Mas desperate. ele estava tão desesperado. He took his brother and they went together to start seeking the Lord. Ele tomou seu irmão e juntos começaram a buscar ao Senhor. They kept seeking the Lord week after E week, month semana after após month. semana, mês após mês, eles prosseguiram buscando ao Senhor. People made fun of them E as pessoas zombavam deles. because they said the men who were looking for God and they Eles are no longer falavam, doing any other work. Ah, esses homens que só ficam buscando a Deus não conseguem fazer nenhum outro tipo de trabalho. But God had their prayer. Mas Deus ouviu a oração The Spirit deles. of God came E o powerfully Espírito upon de them. Deus veio poderosamente sobre eles. And their lives were transformed. E as vidas deles foram transformadas. And they began to challenge other young people. E eles começaram a desafiar outros Say, jovens. is Jesus your Lord? E dizer: Jesus é o Senhor da sua If vida. he is your Lord, Se Ele é o seu do Senhor, you fully obey him? você o obedece plenamente? Because in the army, when the commander says go, you go. Porque no exército, quando o comandante diz vá, você vai. So many young people began to come to their home to seek Então, the Lord. muitos jovens começaram a vir para a casa deles para buscar ao They Senhor. fasted and they Eles prayed jejuavam e oravam. and they read the word E eles together. liam a Bíblia juntos. And soon the Spirit of God E began gente- to come upon these young people. De repente, o Espírito de Deus começou a descer sobre esses jovens. And it was being rumored all around. The move of the Holy Spirit is in the church. E os rumores se espalharam de que o Espírito de Deus estava se movendo novamente na igreja. They began to travel all across E eles the nation. começaram a viajar em toda a nação. Soon there were missionaries who were burnt out in Rwanda and were going back to Europe. Muitos missionários foram expulsos para Ruanda e depois voltaram para a Europa. They were going through Uganda. E eles então estavam saindo, esses missionários saindo da Ruanda, passaram por Uganda. They heard that there is revival. E eles ouviram que estava acontecendo um And they avivamento. said, it can't be. E eles disseram: não, não é possível. Who is leading the Quem revival? está liderando esse avivamento? Say the indigenous Africans. Os africanos nativos? Says it can't be. Não, não pode ser. One of them even wrote an article spreading it out and said, don't believe them. Um dos líderes chegou a escrever um artigo dizendo: não acreditem neles. But one morning, Mas numa manhã, that missionary went to the cathedral to pray. esse mesmo missionário foi a uma catedral para orar. The cathedral was locked. E a catedral estava trancada. So he sat on the steps of the cathedral Ele sentou nas escadas da catedral. and began to pray. One of the leaders of the mission. The missionaries. Yes. Um dos missionários, sentado dos degraus da catedral, começou a orar. Then he saw a young man, E an então, African young man, ele come viu to him um jovem africano chegar até ele. and said, are you Joe Church? E ele perguntou: você é o Joe Chat? He said, yes, I E ele am. disse: sim, sou eu. He said, the Lord has told me to come and take you E ele home. disse: o Senhor me disse para te levar para casa. We have a prayer Nós meeting temos uma there. reunião de oração lá. You want to pray? Você quer orar? Come and join Venha us. e se una a nós.
So the missionary went with this young Então esse man, missionário foi com esse jovem and he met the revived e ele young man. encontrou os jovens avivados. They were on fire Eles for estavam God. em chamas por Deus. Praise to the Lord. Louvado seja Deus. He couldn't leave them. E ele não pôde deixá-los. Everywhere they went, he went with them. Todo lugar onde esses jovens iam, ele ia junto. He began to write about them. E então ele começou a escrever sobre He eles. began to write about their lifestyle. Começou a escrever sobre o estilo de vida deles. And soon his own life came under the power of the E Holy de Spirit. repente a própria vida dele se tornou cheia do poder do Espírito Santo. His life was A revived. vida dele foi reavivada, Full of fire. cheia do fogo. Instead of going back to Ao Europe, invés de voltar para a Europa, he decided to go back to ele Rwanda. decidiu voltar para Ruanda. And he took some of these young men with him. E ele levou alguns desses jovens com ele. They went to Eles Rwanda, foram para Ruanda. and the Spirit of God E began o to Espírito de move Deus começou a se mover all over por Rwanda. toda Ruanda. And 4 years E later, 4 anos depois, some of these young men from Rwanda and alguns desses Uganda, jovens de Ruanda e Uganda they went to London foram para Londres, for what used to be the para o que era Kingsway conhecido Convention. como a convenção de Kingswick. They gave E eles testimonies, deram seus testemunhos. and the mission agencies in UK told E them, as agências missionárias do Reino Unido disseram a eles: what you are o que experiencing vocês estão is experimentando called é revival. chamado avivamento. And they said, no, it's Eles just called falaram: não, Christianity. é chamado cristianismo. It's no more Christianity. Não, é cristianismo They normal. said, no, that's E eles falaram: revival. não, isso é chamado de avivamento. Go and prepare a big gathering. Vão e preparem uma grande We are reunião. going to invite missionaries Nós from vamos all over the convidar world missionários do mundo inteiro to come para and virem celebrate with e you. celebrarem com vocês. And they went back in Eles voltaram em 1935, 1935, organized this big organizaram gathering, esse grande ajuntamento which was on the border town between Uganda and que Rwanda. aconteceu na borda, na fronteira entre Uganda e Ruanda. And in that time of gathering together, E naquele momento em que eles se ajuntaram e reuniram, there was such a great outpouring of the houve Holy Spirit um tremendo derramar do Espírito Santo, that many historians record que that muitos historiadores escreveram que isso as the beginning of the East African revival. foi o início do avivamento na África Ocidental. It spread out all across East Africa, Espalhou-se por toda a África Central Ocidental, Africa, na África Central, Southern Africa, no sul da África and parts of Northern e também Africa. parte da África no norte. Today, Hoje, Southern Sudan is Christian and not Islamic because of that revival. o sul do Sudão é totalmente cristão e não muçulmano por causa daquele avivamento. Amen. Amém. So you would think that a nation, a land that has experienced such a visitation from God would just be moving on and on and on. Então você imaginaria que uma nação como essa, que experimentou o tamanho mover de Deus, se moveria cada vez mais para frente, mais adiante, mais adiante. But there were ups and downs. Mas houve altos e A baixos. few years later, Alguns anos depois, in the early 60s, no começo dos anos there 60, was a fresh move of the Holy Spirit. houve um fresco mover do Espírito And then there Santo. were splits in the church. Mas houve divisões na igreja então. There was fighting in the Houve church. brigas nas igrejas. Legalism was coming in. O legalismo entrou, Divisions. divisões. And then a few years later, E poucos anos depois, Idi Amin came to power. Idi Amin tomou o poder. And he came after great warnings were brought to the nation. E ele tomou o poder depois de grandes avisos que nós havíamos entregado à igreja. Saying if the church doesn't humble itself and turn to the Lord, a great darkness is going to take over the land. Dissemos, se a igreja não se arrepender e se converter ao Senhor, grandes trevas virão sobre a terra. Idi Amin is considered one of the worst dictators Africa's ever produced. Idi Amin é considerado um dos piores ditadores que a África já produziu. He banned the churches. Ele baniu as igrejas. He killed many churchmen. Ele matou muitos homens He declared cristãos. Uganda an Islamic state E ele proclamou a Uganda um país islâmico. and was preparing to declare jihad E ele estava pronto para declarar a jihad, a lei islâmica, and introduce Sharia law. e introduzir a lei Sharia.
things were going from bad to worse. As coisas começaram a andar para trás contra nós. There's darkness, As darkness. trevas. Church buildings were left empty Os prédios das igrejas ficaram vazios, because it was illegal to be found there porque praying. era ilegal estar orando ali dentro. Pastors began to hold small prayer meetings in Os homes. pastores começaram a reunir-se em pequenas reuniões de oração nas casas. But even that was outlawed. Mas até isso era contra a lei. Many homes were raided by soldiers and Muitas people were casas arrested. foram invadidas por soldados e as pessoas eram presas. Many people died. Muita gente morreu. Many people languished in prison. Muita gente padeceu na prisão. Church leaders even began to pray, Os líderes da igreja até mesmo começaram a orar, asking God to make other pedindo people a Deus in other nations to pray for us. para levantar pessoas nas outras nações para orarem por nós. Because everybody thought Christianity Porque is going to be wiped todo out in mundo Uganda. pensou que o cristianismo ia ser apagado da face da Uganda. And then people went into the jungles Então as pessoas fugiram para as florestas, because that's the only safe place where they porque could era o pray. único lugar seguro onde elas podiam orar. They would pray in the forests, Oravam nas florestas, day and night. dia e noite na mata. And God, who is faithful, E answered prayer. Deus foi fiel e respondeu as orações. Idi Amin was overthrown. Idi Amin foi tirado do trono. And immediately there was E a fresh move of the Holy imediatamente Spirit. houve um novo mover fresco do Espírito Santo. There was a mushrooming of churches, fresh and new indigenous churches. Houve um grande crescimento das igrejas nativas novamente. But there is something that the church in Uganda did not understand. Mas houve algo que a igreja da Uganda não havia ainda compreendido. We did not know God's purposes for nations. Nós ainda não havíamos entendido os propósitos de Deus para as nações. Therefore, we did not know the war and the battles that are raging in the spirit over nations. Por isso nós não compreendíamos as batalhas e os conflitos espirituais que acontecem nas nações. We had no understanding of God's timing for individual nations. Nós não entendíamos sobre o tempo de Deus sobre as nações individualmente. So when the breakthrough would come, Então quando cada romper we chegava, would rejoice and nós nos celebrate. alegrávamos e celebrávamos. Then we would stop praying. E então parávamos de orar We would enjoy the good freedom. e desfrutávamos a liberdade. But it took a very short time. Mas em pouco tempo We had another very bad government. tínhamos novamente um governo terrível. In many people's opinions, E- it was even worse than Idi Amin. Na opinião de muita gente, foram governos piores do que de Idi Amin. Civil war broke out. A guerra civil começou. There was fighting between government and the rebels. Houve briga, luta, guerra entre o governo e os rebeldes civis. Many people died. Muita gente morreu. Whole villages were wiped out. Vilas inteiras foram destruídas. People became displaced people in their own nation. As pessoas se tornaram sem terra na sua própria nação. And at first, everybody tried to keep a low profile to survive. Ao princípio, as pessoas tentaram manter as suas expectativas bem baixas somente para sobreviver. Then they began to kill churchmen. Eles começaram a matar as pessoas da igreja. And one prayer meeting, a man stood up and said, if we don't pray now, we will not be able to pray tomorrow. E um homem um dia se levantou num culto e disse: se nós não começarmos a orar hoje, nós não poderemos orar amanhã. He said, where is the God of Elijah who answers with fire? Ele clamou: aonde está o Deus de Elias que responde ao fogo? Let's call upon him now. And not Vamos wait clamar e chamar por ele agora. And the cry caught in people's hearts. E esse clamor alcançou o coração das People pessoas. began to E pray as pessoas começaram a orar. day and night. Dia e noite. Day and night. Dia e noite. Women would come to the As churches during the mulheres day. vinham para a igreja durante o dia. Men would come during the Os night. homens vinham durante a noite. The prayer was intense. E a oração se tornou intensa. Soldiers were sent to arrest Os pastors. soldados eram enviados para prender os pastores. Pastors would be taken away. Os Someone else would pastores stand up. eram levados embora para a prisão e outros tomavam seus lugares na liderança. E a oração continuava. Soon the presence of God began to come down E visibly, de repente a presença de Deus começou a descer e nos visitar. like a mist hanging Como over the heads of the people. Um orvalho que descia sobre a cabeça das In pessoas. some prayer meetings, you could see like a mist over, and you can't see everybody in the room.
Em algumas reuniões de oração, aquele orvalho era como uma nuvem, uma neblina que não deixava que nós víssemos a pessoa à nossa frente. People were being healed and delivered, but As pessoas começaram a continued ser seeking. curadas e salvas e continuaram e prosseguiam em buscar a Deus. They were crying, we want the healing of our nation. E eles começaram a clamar: Deus, queremos a cura da nossa nação. Soldiers would come with guns to arrest the Os leaders, soldados entravam com armas para prender os líderes. but they would stand in the back and be just mesmerized. Mas de repente paravam nas portas atrás e ficavam maravilhados, abobados. Then they would walk to the front and put their guns down. Então andavam até o altar e colocavam as armas na frente da igreja. Pray for us. E diziam: orem por nós. We want what you Nós have. queremos o que vocês têm. Amen. Amém? Glory to God. Glória a Deus. Some of these former soldiers are Alguns today desses ex-soldados some of the spiritual leaders in the country. são alguns dos líderes espirituais da nação. And soon God answered prayer. E rapidamente Deus respondeu a oração. Change came in the nation. A mudança veio à nossa nação. Healing began to Cura spread out. começou a se espalhar. The nation was A regaining its nação respect again. começou a ganhar novamente o respeito e a dignidade. Then we had another challenge. Então veio outro desafio. This time it was HIV and Desta AIDS. vez foi a AIDS, o HIV. There was not a lot of scientific information at that time. Não havia muita informação científica naquela época. So people were dying. Então as pessoas estavam morrendo e morrendo Dying. e morrendo. We didn't know what to do. Nós não sabíamos o que fazer. Father and mother would die. Pais e mães morriam. Young children would be left with no breadwinner. Menininhos, crianças eram deixados órfãos sem ninguém. Teenage boys were becoming heads of families. Meninos pequenos se tornavam as cabeças das famílias. And they had enough education, Não no tinham skills. educação suficiente, entendimento ou habilidade They suficiente. could not earn a living. Eles não podiam sobreviver, fazer ganhar o seu So pão. many of the girls turned into prostitution Muitas meninas se tornaram prostitutas to earn a living to take care of the family. para ganhar algum dinheiro para cuidar da família. Many boys went into crime. Muitos meninos se tornaram criminosos. We had a lot of small arms because there had been war, small guns. Tínhamos muitas armas pequenas. So armed robberies were the order of the day. Então os ladrões, como pivetes, eram comuns. Era a Bank regra do robberies. dia. Roubos de banco. The whole nation was unsafe. A nação inteira estava sem segurança. That we could not blame the government anymore. Mas não podíamos mais culpar o governo. Now it was our own children, our own sisters, our own brothers around us. Agora, quem estava nos fazendo mal eram os nossos próprios filhos, os nossos próprios irmãos. People were saying to the government, do something about E as this. pessoas diziam para o governo: faça algo sobre isso. The government was saying, we are trying to revive the economy, to bring security. Churches, you do something about E o that. governo respondia: nós estamos fazendo algo para mudar, melhorar a economia, para trazer segurança nacional. Igrejas, por favor, façam alguma coisa. I'm sharing this with you to Estou show you compartilhando isso com você. crises that were at national level beyond the ability of any individual pastor, church, or ministry. Para mostrar que havia crises pelas quais passamos que estavam além, acima da capacidade de qualquer indivíduo, igreja, crises de nível nacional. All these challenges required that we operate above our churches, local ministries, and local networks. Todos esses desafios, eles requeriam que nós funcionávamos de um nível superior ao nível da nossa localidade, igreja local, igreja regional. But it was not easy for us to come together. Mas não foi fácil para nós nos unirmos. We had our differences. Tínhamos nossas diferenças, We had our reasonings. tínhamos as nossas razões, As you know, raciocínios, que você sabe. You are leaders and you Vocês know também são líderes. how hard it is to come together. Sabem como é difícil nos unirmos. Then one day, Então um dia, a government minister invited us as ministro pastors. do governo convidou-nos, os pastores. He read to us a paper from the United Nations Health E ele Organization. leu um documento da ONU It said, que dizia it gave information about Uganda. as informações, os levantamentos de dados sobre Saying Uganda. that Uganda is the nation worst
affected by AIDS in the dizendo: whole world. a Uganda é o país mais afetado pela AIDS no mundo inteiro. It gave our prevalence levels as being above 34 or 36%. As suas porcentagens estavam 36% a mais de outras nações. And it said if nothing changes E ele disse, se nada mudar, by the year 2000, até o ano 2000, this would be a failed state. esse estado vai ser totalmente falido. All the young people Todos os are going to jovens be infected by serão AIDS. infectados pela AIDS. 30% of the population will be dead. 30% da população estará morta. 30% will be sick. 30% estará doente. The rest will be old people O and young resto children. serão pessoas velhas ou The criancinhas. economy will collapse. A economia vai colidir. The nation will fail. A nação falirá. So it was an internal memo saying we should start preparing for this catastrophe. Então era um documento interno, secreto, dizendo: precisamos nos preparar para esta catástrofe. This cabinet minister said to us, Esse ministro de gabinete de governo disse para nós: I speak for the president. eu falei com o presidente. And I want to tell you, E eu quero dizer a vocês: Our government has o got no nosso answer. governo não tem a solução. our medical system has got no answer. O nosso sistema de saúde não tem a solução. The international community has got no A answer. comunidade internacional não tem a solução. Only God can Só help us. Deus pode nos ajudar. Amen. Amém. And he said, E ele disse: I invited you here eu to os ask you, convidei aqui hoje para pedir-lhes: will you go and mobilize the whole nation to pray vocês irão e mobilizarão toda a nação para orar, that God will have mercy upon us? para que Deus tenha misericórdia de nós? It's a long story, É uma história longa, but I want to give glory to mas God. eu quero aqui glorificar a Deus, That today, porque hoje Uganda is the nation with the fastest decline of AIDS in the whole world. a Uganda é o país com maior velocidade na queda dos índices de AIDS em todo o mundo. Amen. Amém. Glory to God. Glória a Deus. AIDS declined from 36% to 6%. A AIDS caiu de 36% para 6%. And then in the younger generation, in some areas it is even at 3%. E na geração mais jovem, em algumas áreas, é ainda menor, 3%. The God we serve is a faithful O God. Deus a quem servimos é um Deus fiel. Amen. Amém? By that time, Nessa época, different people around the world were beginning to recognize the impact of prayer and the church in the nation. muitas pessoas ao redor do mundo começaram a compreender o impacto da igreja em oração na nação. George Otis of the Sentinel Group came to Uganda and documented everything. George Otis e o grupo Sentinela veio até a Uganda e documentou tudo. It's in the video known as Transformations 2. Está no vídeo conhecido como Transformação, número 2. Another ministry from Switzerland came down and documented and produced another video. Um outro ministério da Suíça também veio e produziu outro vídeo. The BBC came down and documented the same transformations that have been happening in the land. Até a BBC foi a Uganda para documentar as transformações que aconteceram na terra de Uganda. And TBN also has come down and documented what God has been doing in the land. E a TBN, um canal norte-americano, também foi a Uganda para registrar o que Deus está fazendo na Uganda. But then we had another problem. Aí surgiu outro problema. It was in the north of Uganda. No norte da Uganda, There was rebellion, houve rebelião. and there was fighting going on, and the rebels they just didn't have an agenda. Os rebeldes começaram a ter assim um plano. They were killing and taking young people and turning them into killers. Eles começaram a matar e a raptar jovens e transformá-los em matadores. Taking young children from schools and turning them into sex slaves. Raptando as criancinhas nas escolas e transformando-as em escravos e escravas sexuais.
So many people became displaced in the nation. Tantas pessoas foram deslocadas para outros lugares na And nação. we prayed. E nós orávamos. You can imagine with this Imagine. background I've just shared with you. Com todo esse contexto passado que eu compartilhei com vocês, We believed we Nós knew críamos how to pray for our nation. que sabíamos como orar pela nossa So we nação. prayed. Então orávamos. Then it was 10 years, Passaram-se 10 No anos sem nenhuma mudança. 15 years, 15 anos No sem change. nenhuma mudança. 17 years. 17 anos. And yet God was working mightily in other parts of the E nation. ainda que Deus estava operando poderosamente em várias partes da nação, One time we had a meeting of pastors and leaders. uma vez nós reunimos os pastores e líderes. And they were sharing E testimonies eles of God estavam moving, compartilhando testemunhos do mover de Deus, transforming communities, transformando as suas comunidades, answering prayer. respondendo às orações. And some leader from the north rose up. Então, um líder do norte do país And se he levantou e disse: Is God a respecter of persons? será que Deus faz acepção de pessoas? Why would he answer prayer so quickly in your area, yet our people are suffering and there is no Por que help? ele responde às orações das suas regiões tão rapidamente e não responde às nossas orações? And everybody from the north began to cry. E o meu povo sofre tanto. Todas as pessoas na reunião que eram do norte Sim. começaram a chorar This is not fair. e disseram: não é justo. The same God answers prayer in a short time there. He does not answer prayer for us all these years. O mesmo Deus responde rapidamente aí e não tem ouvido as nossas orações todos esses anos. We tried to comfort them, Nós tentamos consolá-los, but we couldn't. mas não conseguimos. In the end, we E agreed. no final nós concordamos. Let us call a national Vamos fast. chamar, convocar um jejum nacional. Let's humble ourselves before Vamos God. nos humilhar diante de Deus. Let us ask God to reveal to Vamos us pedir a Deus que nos revele what is holding the o north que captive. está retendo a vitória do norte. Why is prayer not breaking through in the north? Por que a oração não está rompendo no norte do país? We called 4 weeks of fasting, E praying. convocamos 4 semanas de jejum e oração. And in that time, E nesta one of época, the soldiers who was fighting in the north, um dos soldados que estava lutando no norte Had a vision from teve God. uma visão de Deus. and the Spirit said to E him, o Espírito disse a ele: this war is spiritual. esta guerra é espiritual. You cannot win it militarily. Vocês não vão conseguir vencê-la You militarmente. need to address spiritual yokes that need to be broken. Vocês precisam enfrentar julgos espirituais que precisam ser quebrados. Call for prayer. Convoque oração. He went and talked to the general who was his commanding officer, Ele foi falar com seu general, que era o seu oficiante, who talked to the president, oficial responsável, e este general conversou com o presidente. and they called a weekend of prayer in the north. E eles convocaram uma final de semana de oração na região do We norte. sent a team to go up in the north. Nós enviamos uma equipe ali ao norte They held a weekend of prayer e tivemos um final de semana de oração ali, as well as evangelism. assim como evangelização. While they were there, E enquanto eles estavam the ali, Lord spoke to them o Senhor falou com and eles said, the e land has disse: been covenanted to darkness. a terra foi aliançada com as trevas. There are evil altars in the land Há altares de maldade na terra which are being serviced regularly. que têm recebido sacrifícios continuamente. They are responsible for all this evil that you're seeing. E é por isso, isso é o motivo de toda a maldade que vocês têm And the visto. reason that E a prayer is razão not changing anything pela qual a oração não está mudando nada is because the church leaders in the area were involved in the covenanting of the land. é porque os líderes espirituais da terra estavam envolvidos com esses pactos de maldade. Until they repent E até que eles se arrependessem and they renounce what was done e renunciassem àquilo que estava sendo feito and come back to me, e se convertam a mim break the e yokes, quebrem o jugo, this land cannot be visited esta by the terra Spirit. não poderá ser visitada pelo Espírito. And the Lord showed 16 different places where evil altars were E o being Senhor serviced. mostrou 16 lugares
onde altares da malignidade tinham sido levantados na The terra. pastor wrote them down. O pastor escreveu a The revelação. next day, E no dia he seguinte, spoke these words to the ele people, compartilhou essas palavras com as pessoas. and the people began to E cry. as pessoas começaram a chorar. They said, "We know about E that. começaram a dizer, nós reconhecemos, nós sabemos sobre essas We know coisas. even human sacrifices were Nós sabemos que done até there. mesmo sacrifícios humanos já foram feitos aqui. Many rituals were done in those places. Muitos bruxos e bruxas nessa We região. even know more places, Nós conhecemos ainda em outros lugares. and they gave more E names. começaram a dar mais nomes. Then they made an altar call, Então eles fizeram um apelo. and thousands of people E came to the Lord. milhares de pessoas receberam ao Senhor. They Vieram gave ao their Senhor. lives to the Lord E Jesus deram as Christ. suas vidas a Cristo. And they gave up their witchcraft. E eles abandonaram a sua bruxaria. They gave up their things they used in spiritism. Eles deixaram ali aos pés do Senhor os objetos que eles usavam na macumbaria, no espiritismo. There was great jubilation. E houve um grande júbilo. Amen. Amém? But Mas the president was in the area. o presidente estava ali na região. He heard what happened. E ele ouviu o que aconteceu. And he said, "Can I meet one of those leaders?" E ele disse, eu posso me encontrar com um desses líderes? And the next morning, one pastor went to visit the E na manhã president. seguinte, um pastor se encontrou com o presidente. The president was saying, E o presidente disse, "I love what you're doing. eu estou amando o que vocês estão It is fazendo. helping us in the Está nos fight. ajudando na against the luta rebels. contra os rebeldes. Please continue doing Por favor, this. continue fazendo isso. Come more often." Venham mais frequentemente para Preach the cá. gospel. Preguem o evangelho. The pastor said, E o pastor disse, Mr. President, Senhor presidente, the problem is bigger than o that. problema é maior do que isso. You are fighting a spiritual war with military arms. O Senhor está lutando contra inimigos espirituais com armas militares. You will never win this war. O Senhor nunca vai ganhar essa guerra. He said, you need spiritual warriors to win this war. Ele disse, o Senhor precisa de guerreiros espirituais para vencer esta batalha. And the president said, what do you mean by E o that? presidente disse, o que você quer dizer? And the pastor began to E o explain pastor começou a explicar unholy altars, sobre os altares pagãos, powers of darkness, os poderes das trevas, spiritual warfare. a batalha espiritual. And at some point the president said, stop. E no momento o presidente disse, para aí, Call in all the commanders. Let them chame come in. todos os comandantes do exército. And when the military commanders came in, E quando os comandantes militares entraram, I want this man to repeat to you what he has told ele me disse, eu quero que este homem repita a vocês tudo o que ele me disse. and tell me what you E think. contem, e vocês vão So they responder sat de down volta and- e dizer o que pensam sobre And isso. they listened to the Então eles se pastor. sentaram e ouviram ao pastor. And at the end of the sharing, they E no say, final do que ele compartilhou, eles disseram, every one of the places you mentioned, todos os lugares que o Senhor mencionou, pastor, we have lost battles. nós perdemos as nossas And we know it's batalhas. not just E nós militarily. sabemos que não foi só por causa das nossas It's forças something- militares, é algo It's something beyond us. a mais, além de nós. So how do you suggest we fight? Então, como o Senhor sugere que nós lutemos? And he began to talk about spiritual warfare. Então o pastor começou a falar sobre a batalha espiritual. And in the end, the commander of the ground forces E said, no final, o comandante das forças I territoriais disse, understand the language you are using. eu entendo a língua que você está dizendo, o But vocabulário, I can't mas see the army fighting like that. eu não consigo ver os meus soldados lutando assim. The pastor said, it's only the church Então o pastor disse, é somente a igreja that can fight like que that. pode lutar desse jeito. And the president said, Então o presidente disse, so what do you want us to do? então o que o senhor quer que nós façamos? He said, give us access to the war front. E ele disse, dê-nos acesso à frente de batalha. Open the war front to us. Abra a frente da batalha para nós irmos. Give us security. Dê-nos a segurança, a We will proteção. go in and deal with those Nós powers. vamos com vocês na frente e vamos lidar com essas forças. Long story short, E fazendo uma longa história mais the curta, government did everything the o church governo asked. fez tudo o que a igreja pediu. Amen. Amém? They provided helicopters. Eles providenciaram helicópteros.
armored carriers. Carregadores de armas. The intercessors were taken deep into the war Os front. intercessores foram levados mais profundo na frente da batalha. Every place where the evil altars were, E em cada lugar onde os altares do mal estavam estabelecidos, they prayed there. eles oraram ali, Broke the powers of eles darkness. quebraram as forças das trevas, And they cleansed the e land. eles limparam a terra. In one place, E houve um lugar, por there exemplo, was a small lake que havia um lago. of very, very poisonous water. Um lago com água muito venenosa. Everything that fell near the water Tudo just que dried up. caía perto da água secava. Even the birds which came by, they would Até die. os pássaros que voavam ali perto morriam. And yet the rebels would come E and do ainda rituals in the assim, lake. os rebeldes que moravam ali perto vinham até o lago e faziam bruxarias ali. The soldiers would try to ambush them, but they always were defeated. Os soldados do governo tentavam fazer emboscadas, mas todas as vezes eram derrotados. The intercessors said, we want to go there. Os intercessores disseram: nós queremos ir até ali. The soldiers came. Os soldados vieram, They gave security, providenciaram a segurança, but they refused to come near. mas eles se recusaram a chegar perto do lago. But the intercessors went in. Mas os intercessores foram, oraram perto do lago, oraram pela água, And they anointed the water. ungiram a água They got a prophetic word. e liberaram palavra profética. Said, the water E disseram, is healed. A água está curada. And the Lord said, it's so cleansed you can even drink it now. E disseram: esta água está tão purificada que nós podemos beber dela agora. One pastor jumped in and took the water. E and pastor scooped in. pulou dentro da água e começou a beber a água. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! The soldiers were so Os shocked. soldados ficaram tão chocados. They thought all these Eles Christians are pensaram: going to esses die. cristãos todos vão morrer. Then they came and said, what kind of power do you have? Eles chegaram e disseram: que tipo de poder é esse que vocês têm? And they began to tell them about Jesus E eles Christ. começaram a falar para eles sobre Jesus All Cristo. the E soldiers gave their todos lives os to soldados Jesus. entregaram a vida a Jesus. Hallelujah. Aleluia! And they were baptized in that very water that very day. E esses soldados foram batizados naquela mesma água, naquele mesmo dia. The good thing is that O bom é que someone among the intercessors had a video uma pessoa que estava no meio dos intercessores tinha uma câmera de vídeo and they recorded e everything. gravou tudo. And George Otis has produced a second video E o on George Uganda Otis já produziu um segundo vídeo acerca de Uganda, with all of these things com I'm sharing, todas essas coisas que eu compartilhei com vocês. with documentary evidence of everything. Eles documentaram todas essas evidências. Then the Lord began to speak to us Então and o say, Senhor começou a falar conosco e I dizer: have allowed your nation eu permiti a sua to nação go through all of these passar por things todas essas for coisas, all of these years, por todos esses anos, that I may teach the church in your nation para que eu possa tomar a igreja da sua nação what I am doing with the nations of the world. e ensinar o que eu posso fazer nas nações da terra. Say there is a war going on in every nation in the whole world. Entendam, há uma guerra acontecendo em cada nação do mundo, But the church doesn't understand. mas a igreja não se apercebe disso. The church leaders are all engrossed in their local congregations. Os líderes espirituais das igrejas estão tão focados nos seus problemas, na sua igreja local. They are dealing with their church networks and denominations, Estão lidando com as suas redes, com as suas denominações, and they are not fighting for their e não nation. estão lutando pelas suas nações. And the Lord began to say to E o us, Senhor começou a dizer para nós: the Great Commission is to the nations. a grande comissão diz respeito às nações. Go ye into all the world and make disciples of every nation. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de cada nação.
And the Bible also says E a Bíblia também diz, in Matthew 24:14, em Mateus 24:14, and this gospel of the kingdom e shall este be preached evangelho do reino será in pregado all the em world todo o mundo, to be a witness para to every testemunho nation. a todas as nações. Then the end E shall come. então virá o fim. And God began to speak to E us. Deus começou a falar conosco. Go back in the Bible. Voltem-se para a Bíblia. From Genesis, De Gênesis. I have been dealing with man Ali mesmo estou lidando com o homem according to their nations. de acordo com a sua nação. He raised up Ele Israel. levantou Israel. He dealt with nations like the Canaanites, Ele lidou com The os Perizzites, fariseus, the Moabites. os moabitas, os According to their cananitas. nations. Deus tratou com as pessoas de acordo com as suas nações. Throughout all the Old Em Testament, todo o Velho Testamento, God dealt with people Deus according to nations. se relacionou e tratou com as pessoas de acordo com as suas In the New nações. Testament, E no Novo Testamento, Jesus was sent to the Jesus nation of foi Israel. enviado à nação de Israel. And at one time he said, no, I will only go to the lost sheep of Israel. E houve um momento em que Jesus até mesmo disse: não, eu vim apenas para as ovelhas perdidas de Israel. After his resurrection, Depois da sua he ressurreição, sent the church out ele into the whole enviou a world igreja para sair para todo o to mundo, disciple nations. para discipular nações. And God is interested in nations. Deus está interessado em nações. And the Bible says in the book of E a Joel, Bíblia diz no livro de Joel, chapter 3 from no verse capítulo 9, 3, a partir do verso 9 14, até o verso 14, before the que antes end do comes, fim chegar, before the day of the Lord antes que o comes, dia do Senhor venha, God will say to the nations, Deus dirá às nações: proclaim this among the nations, proclamem entre as nações, prepare for war, preparem-se para a guerra, prepare for war, preparem-se para a guerra, rouse your warriors, levante os seus guerreiros, let the weak say I am que o strong, fraco diga: eu sou forte. bring down your warriors, Tragam, reúnam seus guerreiros, because multitudes porque and multidões multitudes e multidões are in the valley estão of no decision. vale da decisão, before the day of the Lord antes que o comes. grande dia do Senhor I venha. want to say this to Eu you, quero beloved. dizer a vocês, amados, There is a move of God há um mover de Deus across the whole em world. todo o mundo. There is an awakening happening. Há um despertamento It is not an acontecendo. awakening for one Não é o denomination. despertar de uma denominação. It's not an awakening for one church. Não é o despertar para uma igreja. It's an awakening of nations. É um despertar de nações. God is shaking the Deus está nations. sacudindo as nações. Look what is happening in the Olhe Middle East. o que está acontecendo no Oriente Médio. Whole nations are rising up. Nações inteiras estão se There is a levantando. shaking in the Há um nations. sacudir nas There are nações. calamities all over Há the world. calamidades por todo o mundo. There is a trumpet sounding in the Há uma nations. trombeta que está soando nas nações, Awaken the nations. despertando as nações, Rouse the nations. levantando as nações, Say to the nations, dizendo às nações: gather your warriors. reúnam seus Let guerreiros. the weak say, I am Que o strong. fraco diga: eu sou forte. Because God Porque is yet Deus going to move ainda moverá in all the em nations of the todas as world. nações do mundo. There is a move of Há um God mover de Deus beginning to gather in all the começando world. a se espalhar por todo o For mundo, every nation. para toda a nação, Every nation, cada nação, including Brazil. incluindo o Brasil. Amen. Amém. Now, Agora, I said earlier, eu disse mais cedo, this is not our first time to come to Brazil. essa não é a primeira vez que a gente vem ao Brasil. My first visit to A Brazil minha was in primeira visita 1999. foi em 1999, More than 10 years ago. mais de 10 anos atrás. I came about 4 times. Eu já vim 4 vezes. I've been to Argentina, Já fui à Argentina, Colômbia, to Suriname. Suriname. But at some point I Mas felt, em um momento específico eu God, senti: Deus, I feel like I'm just being busy. eu sinto que eu estou muito ocupado. I'm not touching the very nerve of what you want to do. Eu não estou conseguindo tocar o ponto nevrálgico do que o Senhor quer fazer. I'm not going back to South America E eu disse: eu não vou voltar na América do Sul until you tell me até go. que o Senhor me diga: vá. And I told all our intercessors, E eu disse a todos os meus intercessores: we have a prayer mountain nós temos uma montanha de oração ali in Uganda. na Uganda. And I told them, let's E eu disse a eles: vamos orar.
that when the time is que right, quando o tempo certo chegar, God will open the door. Deus abrirá a porta. And it should be the right E door. será a porta certa. So we've taken many years without coming. Durou muitos anos até que nós decidíssemos vir. We've had invitations, Recebemos convites, but we didn't feel that mas this is não of God. sentimos que era de Deus. Then early last year, Então, no começo do ano passado, as we were praying at the beginning of the year, enquanto estávamos orando para começar o ano, the Lord said to me, o Senhor disse para mim: prepare your heart prepare o seu coração to go back to South America. para voltar à América do Sul. And I told the intercessors, E eu disse então para os meus I intercessores, said, eu disse: the time is very near. o tempo está chegando, When God will send us quando back. Deus nos enviará de volta South America. à América do Sul. But pray Mas orem that we know que nós saibamos when it is the right time quando é a hora certa and the right e qual open door. é a porta aberta correta. Last year when we were in E Israel, ano passado, quando estávamos em Israel, Ana Paula came, Ana Paula veio and as we were e talking, estávamos conversando she asked me to come. e ela me pediu para vir. Something leapt in my heart, Alguma coisa saltou no meu coração, but I said, I'm mas not eu going to say disse: yes. eu não vou falar sim. I want to be sure it's Eu quero God. ter certeza que é Deus. I don't want to be Eu não quick. quero ser rápido. When she walked E away, quando ela saiu de perto, our Jewish friend who was sitting with nosso us, amigo judeu estava sentado na minha frente. he was there. Many people were coming Muita to the gente estava lá, vindo até a nossa mesa. table, and all of them were giving me E their todas as business pessoas cards. estavam trazendo seus cartõezinhos Come com to seus our nation. contatos e pedindo: vem para nossa Come to our nação, nation. vem para nossa nação. So, Então he was ele making fun. estava zoando, fazendo piada disso. And was saying, John, if you're E not in disse, my nation, I want to invite you to my nation. John, se você não vier na minha nação, eu quero te convidar para vir na minha nação também. So we were laughing about E it. estávamos rindo. Then he said, Então, de repente, ele But disse: listen. ouça, I feel this in my heart. eu sinto no meu coração You should go to que Brazil. você deve ir ao Brasil. And I said, why? E eu perguntei: por quê? He said, all these people have been asking you to go. Todas essas pessoas chegaram aqui pedindo você para But vir, when she asked you, mas quando ela te I pediu, just felt the presence of God come eu upon me. senti a presença de Deus vindo. I said, okay. Eu disse: ok. But I said, God, I need a Mas eu disse: confirmation. Deus, ainda assim eu preciso de confirmação. And so we went back Então, home. nós voltamos para casa. Ana Paula wrote. Ana Paula escreveu. I said, I can't answer. E eu disse: eu não posso te I don't know whether responder. to say yes Eu or não to say sei ainda dizer sim ou não esse So I just convite. kept it there. Então mantive ali o convite. Until after many months, I think, Até que passaram-se vários meses. I had a friend who came E eu tive um amigo He que came to veio, Uganda. chegou até Uganda. for just a short time. Por um momento, um tempo curto, met. nós nos encontramos. And the man was going back to E the ele, então airport. ele estava chegando, voltando para o aeroporto. E ele disse: peraí, By the way, eu tenho que falar uma coisa. Lord told O me to Senhor say me disse que devia about dar um Brazil. recado a você sobre o Brasil. the answer is yes. A resposta é sim. Hallelujah. Aleluia! Obrigado. Praise to Jesus. Louvado Jesus. And that's when I wrote and said, E aí então eu respondi I don't know what escrevendo: eu não is open or sei not open, se a agenda está aberta ou fechada, but I want to tell mas you, I'm eu quero open to come dizer to para Brazil. você, eu não sei se vocês ainda estão abertos para que eu venha, mas eu quero dizer que eu estou aberto para ir. Brethren, I don't come because I carry any magic wand. Meus irmãos, eu não vim porque eu tenho uma varinha mágica. In many nations where the Lord takes us, Em muitas nações onde o Senhor nos leva, we go in trembling. nós vamos com tremor. We wait upon Him every step of the way. E esperamos por Deus, esperamos nele a cada passo do We are seeing caminho. some tremendous things happening in Nós the já Far East. vimos coisas tremendas acontecendo lá no Oriente. Things are happening that have never happened in history there. Coisas acontecendo ali naquela região que nós nunca vimos na história. And every time we go back, we are not only teaching, but we are also learning new things. E todas as vezes nós não vamos apenas ensinando, mas também vamos aprendendo. And I want to say to you, Eu quero dizer a vocês: you are men and women of vocês God. são homens e mulheres de Deus. You are men who pray and listen and wait upon God. Vocês são homens e mulheres que oram e esperam em Deus. Ask God about this. Peçam a Deus sobre algo. Is it timing?
Senhor, é o for tempo God's visitation para to Deus visitar o Brasil. Brazil? Is it God's timing? Senhor, é o tempo de Deus? And if it is, E se for, what does it mean? o que isso significa? Because my imagination and your imagination may not be God's intention. Porque a minha imaginação e a sua imaginação pode não ser a intenção de Deus. We need to understand Precisamos entender what is God's heart desire qual é o desejo do coração de Deus for Brazil para o today. Brasil hoje. What is his heart desire for Brazil to rise up and play among the nations of the world? Qual é o desejo do coração de Deus para que o Brasil seja levantado e influencie as nações do mundo? God has got a redemptive destiny for every nation on earth. Deus tem um destino redentivo para cada nação da terra. And God has got a role for each nation to play amongst other nations. E Deus tem um papel para cada nação desempenhar entre as demais nações. For us in Uganda, Para nós na Uganda, it took us several decades. levou várias décadas. Some of it deep suffering. E alguns sofrimentos profundos. We paid dearly. Pagamos profundamente um preço alto. Until eventually we paid Até que eventualmente nós começamos a prestar atenção. And he said, I want you to start seeking me for my purposes for your nation. Deus está dizendo, eu quero que vocês comecem a me buscar pelo propósito que tenho para a sua nação. We were in our darkest hour. Nas nossas horas mais tenebrosas, AIDS was at its highest. a AIDS estava no mais alto nível. The economy was completely down. A nossa economia estava completamente morta. Ugandans would go out into the nations. They denied that they were Ugandans. O povo de Uganda saía da nação como imigrantes e dizia, não somos de Uganda. But the Lord said to us, Mas o Senhor disse para nós, if the church will listen to me se a igreja me ouvir and humble itself e se humilhar and follow my direction, e seguir as minhas direções, I'll begin to heal this nation. eu vou começar a curar essa I'll nação. begin to restore Eu vou its começar glory. a reconstruir a sua glória. Then I'm going to make it a beacon of light. Eu vou fazer dela um objeto de luz. That people will come from far and wide. As pessoas virão de longe e de distâncias They'll come to see what I've done para in this nation. ver o que eu fiz nesta nação. They'll come to ask you, what did you do? Elas vão começar a perguntar, o que vocês fizeram? Say, then I'll unlock the destiny I have for this nation. E eu vou desatar o destino que tenho preparado para esta nação. I will reveal to you my destiny. Eu revelarei a você o seu destino que And I'll tenho. pour out my spirit E eu upon this land. derramarei o meu espírito sobre esta And terra. I'll raise up men and women out of this E nation. eu levantarei homens e mulheres desta nação. Even children I'll Até raise mesmo them. crianças eu levantarei. And I'll send them to the nations E of the eu os world enviarei às nações do mundo with the redemptive gifts I've given com you os as a dons nation. redentivos que dei a esta nação. With a special anointing I'll put Com a upon you as a unção nation. especial que coloquei sobre vocês como nação. And when you go out into the E quando nations, vocês saírem pelas nações afora, I'll use you as a midwife. eu usarei vocês como uma As a midwife helps midwife, the uma mother. parteira to que bring to ajuda uma mãe a dar à luz. I'll use you as a midwife to help Usarei others bring to vocês birth. como parteiras para levar outros a dar à luz. And you will go to the nations, E vocês irão às nações. stand alongside my E people, estarão ao lado do meu povo, bring them to the place of travail, levando-os ao lugar de dores de parto. and I will allow those nations to give birth to my E purpose. ajudarei que essas nações deem à luz os meus propósitos. Then they will rise up into their own destinies. Então elas se levantarão para cumprirem seus próprios destinos. Praise the name of the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Hallelujah. Aleluia! And we have seen God Nós temos visto Deus begin to do this. começando a fazer isso. We've seen God do this in a nation like Taiwan. Vimos Deus fazer isso, por exemplo, na nação do Taiwan. We've seen Buddhist strongholds break down.
Nós vimos as fortalezas do budismo sendo quebradas. We've seen the body of Christ come together. Nós vimos o corpo de Cristo se unindo. Right now, there are missionaries down there in Taiwan. Agora mesmo há missionários lá em Taiwan Every nation of Taiwan, e toda a nação de Taiwan. there's a prayer movement rising up, Há um mover de oração se People- levantando. fighting for their nation, As pessoas lutando pela sua nação, crying for God's purpose. clamando para os propósitos de Deus. And the testimonies are E os awesome. testemunhos são demais. They are amazing. São impressionantes. That now non-believers E agora, não crentes are beginning to estão come começando a vir to believers asking for até prayer. os crentes para pedir oração. And as God answers their prayers, they are bringing tithes to individual believers and say, we are reading the Bible and it tells us to give tithe. E quando Deus responde às suas orações, esses não crentes estão começando a trazer os seus dízimos para pessoas, indivíduos crentes, dizendo: nós estamos lendo na Bíblia que devemos dizimar. Praise to the name of the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. So, Por isso, I don't really know how much we are going to accomplish in this short visit. eu realmente não sei o quanto vamos conseguir atingir nessa nossa visita But when tão we breve. look Mas quando All the olhamos para resistance that came before todas as on this trip, resistências que surgiram antes desta viagem, we have never struggled to travel anywhere like we've struggled today. nós nunca enfrentamos tanta dificuldade para fazer uma viagem como para fazer esta viagem. So we believe there is something in the spirit. Então nós acreditamos que há algo no Espírito. We may not know it, but we know Nós não God is at sabemos o work. que é, mas sabemos que Deus está trabalhando. Hallelujah. Aleluia! So I want us to take a time to pray. Eu gostaria que nós tivéssemos agora um tempo de oração. And let me just put these summarized words before we pray. Deixe-me resumir essas palavras antes de orarmos. Every nation on earth Cada nação da terra has got a destiny in tem um God. destino em Deus. What is a nation? O que é uma nação? A people with a common identity Um povo que tem uma identidade comum and a common destiny. e um destino em comum. But many nation states are not just one people. Muitos estados, nações, não são feitos apenas de um povo. There are several kinds of people. São muitos povos, Like in Brazil, como no Brasil, different races, roupas diferentes, different ethnicities. etnias diferentes. That means the destiny of Brazil as a country Isso significa que o destino do Brasil como nação is a complex combination é uma of combinação complexa do all destino the different de people that make todos up os Brazil. povos diferentes que se formam no Brasil, que God- formam o Brasil. If God wants to raise up Brazil Se Deus quer levantar o Brasil into its redemptive destiny, para assumir o seu destino redentivo, God is going to want to Deus touch vai querer tocar each one of those people. cada um dos grupos de povos. There must be an opening in the E spirit. deve haver uma abertura no Espírito. There must be a moving of the Holy Spirit. Deve haver um mover do Espírito. And that can only happen by the Isso working of the church. só pode acontecer pela colaboração da igreja. It has to be a church that understands the heart of God, A igreja que tem que entender o coração de Deus, that feels the burden of His heart, que pode sentir o peso do seu coração, that carries His burden. que pode carregar o seu fardo. A church that must begin to see that God's purposes are far greater than the petty things that normally occupy us. Deve ser uma igreja que compreenda que as coisas de Deus são muito maiores do que as coisinhas medíocres que nos ocupam. A church that must realize Uma igreja que deve perceber: there is no single local church that can get this work done. não há uma igreja local sequer que possa cumprir esta obra. There is no single denomination that Não can há get this work. uma denominação sequer que possa cumprir esta tarefa. There is no single ministry that can get this work Não done. existe um ministério sequer que possa cumprir esta missão. But when the people who are called by His name Mas quando o povo que se chama pelo seu nome shall humble se themselves humilhar
and pray e orar and seek His e face, buscar a sua face forsake their wicked ways, e abandonar os seus caminhos Then maus, He will hear então from heaven. Ele ouvirá do céu. He will forgive their Ele sins. perdoará o seu pecado. He will heal the Ele land. sarará a sua terra. Therefore we must pray that Por the isso, church devemos will orar rise up para que a igreja se levante beyond the petty things that divide us, além das coisas medíocres que nos dividem, beyond selfish interests, acima dos nossos interesses egoístas, beyond narrow visions, acima das nossas visões tão estreitas, and begin to see God's vision e for the whole começar country, a ter a visão de Deus para toda a nação. and begin to see how our own work fits into the bigger picture. E compreender como a nossa própria obra pessoal se encaixa na grande figura, no grande quadro, na grande obra. Amen. Amém? And if the church is going to rise to that, E se a igreja vai se levantar a esta posição, the church leaders must be first. os líderes devem da igreja se levantar para esta postura primeiro. Because that's the privilege that God gave them, Porque este é o privilégio que Deus deu a eles, to be leaders, de serem líderes, to open the doors, de abrirem as portas, to lead God's people, de dirigir, conduzir o povo de tell Deus. God's people this is the way. Dizer ao povo de Deus, este é o caminho. So even if we don't fully understand, Então mesmo que nós não compreendamos we completamente, can all ask ourselves, nós todos podemos perguntar a nós mesmos: am I será que the eu right place I'm estou supposed to na posição, na atitude que eu devo estar? do my eyes see what Será God que wants os me to meus see? olhos veem o que Deus quer que eu enxergue? Am I leading God's people in the direction? Será que estou liderando o povo de Deus na direção? If not, Se não, don't condemn yourself. não se condene. There must be a reason why God brought you here Deve haver um motivo pelo qual Deus te trouxe aqui, for such a time as this. para um momento como este. So even as we pray, let us give ourselves again to the Lord. Então, enquanto oramos, vamos nos entregar novamente ao Senhor. God, you E vamos started a dizer: good work in me. Deus, começaste uma boa obra em mim. You are going to finish Tu it. vais completar. It is you who called me. Foi o Senhor quem me chamou. It is you who are going to work. Se foi o Senhor, então tu vais operar. You've been preparing me all Tu these tens me years. preparado ao longo de todos esses anos. I want to see the climax of my life. Então eu quero atingir o clímax da minha vida. I want to see you work Eu quero greater ver than before. o Senhor trabalhando e agindo mais do que antes. We also want to pray. Nós também queremos orar. We know Sabemos, I'm a church leader. cada líder da igreja. I know what it means to pastor a local church. E I know what it means. eu sei o que significa ser pastor To de uma lead igreja a local local, liderar uma igreja local. I know what it Eu means to sei lead a network o of que congregations. significa também ser líder de uma rede de igrejas. If you're not careful, it consumes the whole of you. Se você não tiver cuidado, pode te consumir completamente. And you feel, what else can I do? E você pode sentir assim: o que mais eu posso fazer? I'm already doing my best. Já estou fazendo o meu melhor. Sometimes when God is wanting to raise us up, Algumas vezes, quando Deus quer nos levantar, we've got to be open-handed. nós precisamos estar de mãos estendidas We've got to be willing to let some things down para renunciar a algumas coisas, that we may become fruitful at a higher level. para que possamos frutificar nesse nível mais alto. That's not always the easy thing Não é for leaders to sempre do. a coisa mais fácil para líderes So we fazerem. want to pray Então nós queremos orar for leaders para across que Brazil, líderes espirituais do Brasil that the Spirit of God who called them, e o Espírito de Deus que chamou-os em toda esta nação, the Lord who made them leaders, que o Senhor vá ao encontro desses líderes that His Spirit will move upon e que their o seu hearts, Espírito mova em seus corações, to burden them traga o seu peso
with the sobre burden that eles. God has for Brazil. Seja o peso do coração de Deus pelo Brasil em seus corações. To begin to convict their hearts Que o Espírito comece a trazer arrependimento em seus corações, with His plans and purposes for this hour. convencendo-os dos seus planos e propósitos para este tempo. Let's cry out to God. Vamos clamar a Deus Say, Lord, it's not by e human dizer: power. Senhor, não é por força ou poder humano, not by might. não é por força nem By poder, the Holy mas Spirit. pelo Teu Santo Espírito. Bring us together. Traga-nos em unidade. Join us together. Reúna-nos, junte-nos, That your armies para may que os rise. teus exércitos se levantem And prepare for e war. preparem-se para a guerra, Brazil para que o will rise Brasil seja levantado, And be the nation you seja intended it to be. a nação que tu podes fazê-la se tornar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are living in a very critical nós time estamos in history. vivendo num momento crítico da história. There are shakings all over the world. Abalos estão acontecendo em todo o mundo, In politics, nas políticas, in economics, nas economias, in social affairs. nos assuntos da sociedade. Disasters all over. Desastres por toda It's parte. not an accident. Não é um acidente. It's not disconnected. Não é por acaso, não está It desconectado. is all within God's Tudo timing. isso está no tempo de Deus. It was predicted. Foi predito. But when the foundations are being broken, Mas porque quando as fundações estão quebradas, destruídas, what should the righteous do? o que o justo deve fazer, diz a palavra? There is a call to the nations. Há um chamado para as nações. Arouse the nations. Levantem-se, nações. Awaken the nations. Despertem as nações. Awaken the nations. Despertem as nações. Say to your neighbor, Digam aos seus vizinhos, colegas. arouse the nations. Levantem as nações. Say to your neighbor, Diga awaken the ao seu nations. colega vizinho, desperte as nações. Let's say it together. Vamos dizer juntos: Awaken Brazil. despertem o Brasil. Say it, awaken Diga, Brazil. despertem o Brasil. Shout it, awaken Gritem, Brazil. desperta Brasil. Shout it, awaken Mais Brazil. alto, desperta Brasil. Awaken Brazil. Desperta Brasil. Awaken Desperta Brazil. Brasil. We are going to pray for that. Nós vamos orar Let's por rise isso. up unto Levante-se no seu pé, de pé. Father, we give you praise. Pai, te damos louvor. Let's ask everyone to join Vamos hands pedir with todos a somebody. darem as mãos agora. We just want to raise our voices to God Queremos levantar nossas vozes a Deus. and want to cry out to God E queremos clamar a Deus for our own lives, pelas nossas próprias vidas, for the churches, pelas igrejas. and then for Brazil. E então pelo Brasil, nation. como nação. And maybe some pastors will E come talvez up here and alguns lead us. pastores venham também, alguns Lead us to líderes, cry out together. líderes que anseiam por clamar juntos.